Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida e por tudo que o Senhor há de ministrar a nossos corações nesta manhã de sábado. Que o seu Espírito Santo fale conosco, não deixe o diabo falar nada, não deixe o diabo se intrometer, mas que seja tão somente o teu Espírito Santo. Pai Santo, e ao final desse vídeo, a pessoa que está assistindo, ela tenha paz, tenha saúde, e em retribuição ela deixa o like, comente, compartilhe. Se ela sentir no coração, pode me chamar no privado, me fazer uma doação para eu poder continuar esse trabalho, tá? Mas só se for pelo Senhor. Eu te agradeço por essa vida, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 12, tá? Parte B do 12. Porém, vamos ler o 12 todo. Se outros têm o direito de participar do que é vosso, de que direito Paulo fala aqui? Do salário, né? Falando dos apóstolos, que eram assalariados, tá? Por que não o teríamos nós com mais razão ainda? Muito bem dito por ele, porque ele evangelizou toda a Ásia, vou botar assim. Até dizem, né, que ele chegou a Roma. Não, ele chegou a Roma, está em Atos. Então, Paulo, ele teve uma luta enorme, está lá, só ler a Bíblia. Atos, a partir do versículo, capítulo 9, já fala dele. Tá, um homem que passou muita coisa, até picada de cobra ele levou, mas viveu. Então, um homem experimentado, provado e aprovado por Deus, né? Diz assim: porém, olha só, não fizemos uso desse direito. Ele sabe, tá falando que ele, direito dele ter salário, mas ele não fez uso, ele abriu mão desse direito de ser assalariado. Antes suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Eu conheço muita gente que só faz se for paga. Só prega se receber dinheiro e a maioria não é pouco dinheiro não, tá, minha gente? Papo de 10 mil para cima. Então tem muita gente assim. Estão errados? Não posso julgar, tá? Estão certo também? Não posso julgar. É o direito deles? É o direito deles, segundo está aqui. Não deles estipular o valor. Talvez não seja. Mas quem sou eu para julgar eles, né? Enfim, Deus sabe todas as coisas. Não sabeis que os que exercem as funções sagradas vivem do templo? Esse papo aí, dá dízimo pro pastor, tá errado. Tá errado. Levítico diz que Deus fala, inclusive, no livro de Levítico, fica devendo o capítulo e versículo, bota no Google aí, tu vai achar. Deus fala o quê? Eu dei os meus dízimos aos levitas. Quem eram os levitas? Aqueles que trabalhavam no templo. Então o dinheiro do dízimo eram deles. E quem trabalha no templo hoje? Os pastores, os faxineiros da igreja, os porteiros. Então, em suma, o dízimo é para pagar os salários de quem trabalha na igreja. Resumindo, é isso, tá? Então não é errado nenhum erro você que fez uma obra na igreja receber por essa obra. Estou falando só pastor, não, pedreiro, de repente, tem umas pedreiros que faz de graça, você pode cobrar sim, irmão. Não é pecado cobrar, não, tá? Não é pecado, não. Tal qual pastor, é pecado o pastor trabalhar fora da igreja. Não que seja pecado, mas não dele, digo, mas dos irmãos que às vezes fecham a mão. Tem culto aí, tem igreja aí pequena, coitado, que é obrigado a vender lanche. É obrigado a fazer bazar, porque não tem uma convenção para ajudar eles. E as pessoas que vão não dão nem um centavo. O Deus deles não é Jeová nem Jesus. Deus deles é o dinheiro, é o real. É o vil real, é o Deus deles. É o dólar. Esse é o Deus deles. Só que esse Deus, ele é mau. E ele é limitado, né? Vamos prosseguir. Versículo 15.
mas eu não fiz uso nenhum desses direitos, né? Nem escrevo isto para os fazer valer, porque tem gente, eu falo por mim, tem gente que ouve, né, uma queixa nossa, ou ouve nem a queixa, isso é só um exemplo, já acha que a gente está jogando direto, já acha que a gente, não, mas não é o caso, não. Muitas das vezes a gente só está falando aqui para ilustrar algo para as pessoas do futuro ou que não vivem na nossa realidade, saber o que está acontecendo e assim podemos dar uma mudança de vida. Foi Paulo que aconteceu isso, o apóstolo Paulo. Ele continua: prefiro morrer antes que alguém me prive do meu orgulho. Qual é o orgulho do Paulo? Ele prossegue no 16. Porque evangelizar não é motivo de orgulho para mim, senão uma necessidade. Aí entra onde eu queria falar. Porque tem gente, amado, que não adianta. Pode falar o que for, pode fazer o que quiser. A pessoa vai evangelizar. A pessoa vai combater as heresias e as doutrinas de demônios. Eu não sou o único, nem sou o primeiro. Paulo era um desses. A gente não faz por dinheiro, a gente faz pela necessidade. Óbvio, se vier o dinheiro, será bem-vindo. Óbvio, se nós formos sustentados por evangelizar, esse sustento será bem-vindo e muito bem aplicado, tá? Não que a gente deva satisfação com o que faz com o dinheiro, não deve, tá? O dinheiro é divino e ai do Estado que se meter com isso, não é questão de Estado, tá? O Estado está se metendo em coisas que não deve se meter, esse é assunto para outra ocasião, tá? Porque o que o Estado tem que propor à população é só uma coisa, segurança, tá? A Pax Romana, para isso tem Estado. O Estado tem que dialogar com outros estados e tem que garantir a segurança. Só isso. Todo o resto, educação, transporte, o Estado tem que deixar as iniciativas privadas trabalharem para não cobrar tanto imposto, ou melhor, a maioria tem que até acabar, irmão. Ser bem sincero. IPTU, IPVA, PIS, COFINS, tudo isso tem que acabar. Só que para acabar tem que enxugar a máquina pública que está muito inchada, tá? O discurso que o Lula deu, eu vi ainda há pouco na Jovem Pan. O Lula deu, meu amigo, de boa. Eu vou bater a extrema direita, mostrando que eu fiz mais na educação, fiz mais nisso, naquilo. Aí toda aquela lista que o Lula deu ali, nada daquilo é para o Estado se meter. Não é para ter, não, porque está se metendo e está tirando nosso dinheiro. Se tirar tudo que o Estado tira de mim, de você, se você hoje ganha 1.400, não ganha, porque ainda tem mais desconto em cima dos 1.400 e pouco, né? Tem mais desconto. Mas se você ganhasse 1.400 e pouco, se o Estado não tirasse nada de tu, esse 1.400 seria 10 mil, ou 15, 20 mil, tá? Porque eles pagam imposto da fonte, eles pagam imposto de tudo quanto é jeito. Vai comprar uma coisa no mercado, tudo vem imposto. Tem coisa que é tanto imposto, meu amado, que triplica o preço do produto. Ou 10 vezes mais demole. Tem produto aí que é 90% de imposto ou mais. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Só vai acabar de verdade no reino do Messias, quando Jesus voltar. Aí vai ser diferente. Aí vai ser o verdadeiro governo. Não só o líder que vai governar tudo, não é o Satanás, como tem sido, tá? Mas aí, como falei, escatologia é outro assunto. O que eu estou falando aqui é que tem gente assim como eu. Tu vê, aquele irmãozinho pega a Bíblia, vai no trem, pode ser preso, podendo ser, porque hoje em dia é crime pregar no trem, né? Podendo ser humilhados, xingados, e são muitas das vezes, mas vai lá com a Bíblia dele, surrada, fala de Jesus. Muitos saem na madrugada, abraça mendigo, né? Abraça traficante, abraça miliciano, policial, mas tá nem aí. Podendo tomar um tiro, podendo ser escorrachado, como alguns até são. Mas não param. Ganham muito dinheiro, não ganham nada.
mas ganhar a paz de Deus. Essa paz que excede todo entendimento. Isso eles ganham. Vai por mim, vale a pena. Mas só se você tiver um chamado, tá, irmão? No meu caso, eu desde pequeno, eu quando tinha meus 6, 7 anos, eu ia muito pra rua, não. Raro eu ir pra rua. Até porque quando eu ia me aborrecia, porque tinha uma gangue aqui que me batia. No Abel, onde eu estudei, também tinha uma outra gangue lá que toda vez que saía da aula me batia, não só a mim não, tá? Eles levavam canivete, levavam revólver, tá? Eu apanhei. Eu com 7, 8 até meus 15 anos apanhei muito. Apanhei muito. Lá no Abel eu consegui vencer como? Oração. Tinha um rapaz que me chamou e falou assim, Davi, eu tô saindo daqui e vou para Lisboa. Ele era até da Universal, esse garoto. Por isso que eu não combato nenhuma denominação, tá? Nenhuma. Viu para mim, eu era batista. Mas eu não tinha essa visão. Batista não tem essa visão. Hoje está mudando, mas na época eu não tinha. Aí ele veio para mim e falou assim, olha, ele também sofria. Eu tô saindo para Lisboa, mas eu quero, antes disso, fazer um propósito contigo. Vamos você ir orar para isso aqui acabar. Eu já estou orando, mas vamos orar com mais propósitos. Ele me deu lá orientações. Gente, eu comecei a orar, levou nem uma semana. O avô, um deles levou o avô, que era militar na escola, apontou todos os responsáveis, todos foram expulsos dali. Todos. Só que pro meu azar, no ano seguinte, meu pai me tirou de lá e me botou no CTCOM, mas tudo bem. É uma escola, eu confesso a vocês, o que eu aprendi no meu nível médio não se compara com o que eu aprendi até a 6ª série no Abel. Pena que do Dinópolis faliu, não sei os outros, né? Que da Dinópolis não é mais Abel. Enfim, foi uma educação excelente. O que eu sei hoje eu aprendi lá. Óbvio que as outras escolas ensinaram, mas, poxa, nem se compara. A última coisa que eu lembro que eu aprendi no nível médio foi equação do 2º grau, que eu aprendi no Abel na 6ª série. Entende? Está ficando muito longo, mas é sim, eu vou acabar por aqui. Tem muito para falar. Leia esse capítulo, gente. Leia, porque aqui Paulo está deixando conhecer coisa que a gente muitas vezes não faz, tá? Então não adianta perseguir. Muitos preferem morrer. Os crentes no país islâmico não ganham um centavo. Eu estava falando de Jesus, está lá sofrendo ameaça, porque está dentro dele, meu irmão. Uma vez que o Espírito Santo entra, não é mais você quem domina. Você pode ter pecado, não estou falando de pecado aqui. Você pode pecar, você pode ser um adulto, um fornicário, até um gay. Mas se você teve encontros com Jesus deu a ordem, mesmo sendo um pecador, mesmo sendo um adulto, fornicário, um gay, você vai fazer a obra. Tanto é verdade que tem igreja que aceita gay, casamento gay, tudo. Por quê? São pessoas que foram chamadas para propósito. Elas estão cumprindo o jeito delas, aquela ordenança. Tem o pecado delas? Tem. Aí o problema é delas com Deus. Não é comigo nem contigo. Por isso que eu não persigo nem igreja... Como é que fala o nome? Que dá um nome? Tem um nome aí, inclusiva. Nem igreja inclusiva eu persigo. Nem igreja católica. Eu posso combater ideias. Tá? Eu não sou obrigado a concordar com a adoração de imagem ou a oração a mortos, como a igreja católica faz. Por exemplo, não concordo. E falo abertamente, não concordo, porque Deus me chamou para isso. Eu não posso concordar com a ideia de que um morto vai vir se incorporar numa pessoa e essa pessoa, e eu tenho que adorar esse morto, eu tenho que pagar uma grana para o pai de santo, comprar alguidar, comprar bicho para matar, porque esse morto vai fazer algo por mim. Não vai. Primeiramente não é morto, é demônio. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores. Só assistir vídeos anteriores mesmo, você vai ver. São demônios, minha gente. Não tem como fugir disso. Você está adorando demônio. Qual a diferença do candomblé, umbanda, kardecismo para o satanismo? A diferença é que o satanismo pelo menos diz o que eles adoram. E vocês ficam na ilusão.
se enganando e tentando enganar os outros. Mas a mim não engana. A Deus não engana. Então, meu amigo, fica essa lição aí. Que se você quiser mudança de vida, a hora é esta, o momento é este, a hora é agora. Tá? Onde você estiver. Tem gente que está no quarto de CTI ouvindo essa mensagem, outros estão na cadeia, no presídio, outros estão, não sei, onde você estiver. Pode ser um rico, pode ser um pobre, porque sem Jesus todos nós somos miseráveis, tá? E vamos passar a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. Esse você quer? Eu não quero. Por isso que eu prego, tá, meu amado? Agora, se eu sou santo, não, eu nunca disse que sou santo. Ninguém é. Não existe santo na terra. Existe aquele que obedece a Deus e o que não obedece a Deus. Acabou. É uma questão de escolha, tá? Eu escolhi obedecer, mas nesse processo eu posso pecar? Posso. Aí anula tudo que eu preguei? Claro que não, porque não fui eu, não é mensagem, não é minha, é do Espírito Santo. Nunca vai anular. O problema é que vocês estão ouvindo muito maçom, né, e perseguindo aqueles que Deus levantou, porque a maçonaria não quer perder poder e usa vocês, que vocês como bobinhos acreditam. Não quer ter o trabalho de ler Bíblia, não quer ter o trabalho de orar, não quer ter o trabalho de cantar hinos a Deus, como eu faço. Não que eu sou perfeito, mas eu busco, do meu jeito eu busco. Incessantemente nada vai me fazer parar só quando Deus falar basta. Quando Deus falar basta, basta. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Ele que manda. Enquanto eu sou útil, eu vou servindo, vou sofrendo, enfim, Deus sabe o que eu passo, né? Então, amado, deixa eu orar por você. Inclusive, essa turma toda, vou contar o último testemunho. Um deles, isso foi em 2000, deixa eu lembrar aqui, por volta de 2010. Não, 2010 não, antes foi 2008, por ali, por volta de 2008. Eu fui numa igreja, tá? Uma igreja na época do G12, né? Você não sabe o que é G12? É um grupo que é uma igreja, né, que trabalha com grupos. Vou botar assim, cada grupo tem um líder, umas células, né? Tinha o nome G12. Lá tinha um costume, para mim na época estranho, mas era um costume deles. Um desses meninos que me perseguia, em dado momento do culto, foi ao meu lado. Eu não sei até hoje quem é ele, tá? Nunca mais vi ele. O garoto veio ao meu lado em prantos, olhou para mim nos meus olhos. Davi, eu sou fulano do Abel, eu ajudei a te bati em você, eu fiz isso, fiz aquilo. Você me perdoa? Cara, quando eu disse, eu nem lembrava quem era, não lembrava, eu sabia da situação, mas dele especial, não lembrava quem era. Mas eu disse, perdoa. Gente, ele abriu um sorriso, o semblante do rapaz mudou completamente. Ele chorou comigo, mas não era mais choro de agonia, desespero, era um choro de alegria. Tinha um peso que lhe saiu dos ombros. Então, meu amigo, minha amiga, se você fez um mal a alguém, confessa a essa pessoa, peça perdão, isso é libertador. Vai por mim, é libertador. O meu simples ato de dizer sim, te perdoo, mudou a vida daquele jovem. Isso eu sei, eu não acompanhei a vida dele, não sei o que ele fez depois. Mas ali eu sei. Então, por favor, se você está fazendo mal a alguém, se arrependa. Se converta. Pare de perseguir essa pessoa, fazer mal a essa pessoa. Vá a ela, peça perdão a Deus. Fala, Deus, eu fiz isso que eu faço, me perdoa. E depois devagar até a pessoa, gente. Completa a obra. Tu vai ver como tua vida vai ser diferente. Como Deus vai começar a trabalhar a seu favor. Enquanto não fizer isso, Deus vai se opor a você. Vai por mim. Então deixa eu orar por você. Deus, obrigado por essa pessoa mais uma vez, Deus. Que teve paciência em me ouvir. Pai, que seu Espírito Santo complete aquilo que eu não pude falar. E que a partir desse momento ela tenha Jesus como o único e suficiente Salvador. E que ela possa ter realmente a vida transformada em Cristo Jesus. Eu abençoo essa vida. E se ela, Pai, por acaso tiver feito maldade a alguém, que ela confesse ao Senhor em primeiro lugar e complete a obra, indo até a pessoa, como aquele jovem fez comigo. Eu não lembro o nome dele.
Mas eu lembro dessa cena que nunca vai sair da minha mente. E eu pude ali liberar o perdão. Fez bem pra mim que eu liberei o perdão pra ele. E fez bem pra ele também, que ele teve aquele peso que ele sabe que fez, retirado sobre ele. Eu só não estou contando isso para humilhar, não, meu Deus. Ai de quem está pensando nisso, estou contando como exemplo para outras pessoas também ministrarem o perdão, pedir perdão, que isso faz parte da vida, isso se necessário. Não adianta nada você ir no padre, confessar e não ir àquela pessoa que você fez, não adianta nada. Você tem que fazer o confessar, não ao padre, ao pastor, a Deus. E depois a pessoa que você fez o mal, tá bom? Deus, eu te agradeço mais uma vez essa vida. Que ela tenha saúde, tenha paz, tenha boas notícias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência até aqui. E não esqueça, por favor, ore por mim, tá? Ontem mesmo eu fui pro ensaio, né, da cantata. Eu fui com o celular no bolso. Dado o momento, quando botei a mão no bolso, cadê o celular? Fiquei em desespero, fui ao banheiro, bebi uma água. Aí quando eu voltei, pastor tentou me alertar, gente, por Deus. Porque vou ver como precisa das suas orações. Davi, seria que. Calma, Davi, falou assim, calma, Davi. O que houve? Aí eu contei pra ele. Seria que ali tinha um celular em cima da caixa de som. Gente, mas quando eu olhei, eu não vi o meu celular, vi um outro aparelho. Eu falei, não, pastor, não é esse. Depois que eu já tinha feito tudo que podia fazer, bloqueado tudo que podia bloquear, era mais de meia-noite que eu fui pedir uma ajuda a uma pessoa. É que ela orou por mim, né? E Deus abençoe ela. Então aí que ela fiz, caramba, que ele poderia ter sido meu celular. Então eu tô indo agora ver se eu consigo, né, localizar o aparelho, ver se realmente é o meu. E ver se consigo a pessoa, né, que guardou me devolva, né? Então eu tô usando um outro velho, um que o meu trabalho não serve, porque ele acaba muito rápido a bateria, né? Então aquele meu outro que é o principal. Eu preciso do celular porque dura aqui umas 2, 3 horas a bateria só, entendeu? Porque o trabalho é muito pouco tempo. Aí tem em casa mais 2 horas para carregar. Então o tempo que eu perco eu não posso perder, entendeu? Então orem por mim, tá? E obrigado por sua audiência. Jesus Cristo abençoe todos nós, tá? Fique na paz, que na paz eu também vou.